Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Buquiana. O episódio de hoje é sobre a vida invisível de Adi La Rue. O vídeo de hoje é sobre a vida invisível de Adi La Rue, de Victoria Schwab. Vou apresentar alguns livros que acreditam terem inspirado a autora a desenvolver sua história e discutir algumas reflexões. O que a aventura de Adi La Rue nos ajuda a refletir sobre o tempo? O que é deixar uma marca? Por que viver é pertencer? O que é ser invisível? Por que a vida de Adi La Rue diz tanto sobre a nossa maneira de viver atualmente? Gostou? Deixa seu like, se inscreva e vem comigo. A Vida Invisível de Adi La Rue, ou A Vida Invisível de Adi La Rue, e não sei exatamente qual é a pronúncia. É um livro que vem despertando um certo hype aqui pelo YouTube e que vem conquistando bastante leitores. O livro tem romance, o livro tem fantasia, o livro tem reflexões, o livro tem uma história que se passa ao longo de 300 anos. E é um livro muito interessante sobre a memória, sobre a importância da memória, sobre a importância de ser lembrado, sobre a importância de permanecer nos outros. Pelo menos foi assim que eu li. É uma jornada bastante sensível sobre o pertencimento, sobre o que seria a nossa vida se nós não pertencêssemos, se nós não habitássemos a memória de outras pessoas. Também uma reflexão bastante cadenciada sobre a história das mulheres, sobre a invisibilidade na história das mulheres, sobre a diferença de nascer mulher e nascer homem, para se tornar invisível ou não. Tem uma parte que ela fala que liberdade é uma casaca, referindo-se a como os homens se vestiam no século XVIII. É um livro muito legal. Mas sobre o que é esse livro? Qual a sua história? Qual é o seu enredo? Qual é a sua narrativa? A Vida Invisível de Adi La Rue narra a fabulosa história de Adeline, que em 1714 faz um pacto com uma entidade sobrenatural para fugir de um casamento arranjado. O trato, a vida eterna sob a condição de ser esquecida por quem a conhecer. Acompanhamos a jornada de Adi em flashbacks entre o presente e o passado. Sua história começa trágica, mas vai mudando à medida que ela entende até onde pode se adaptar, vivendo em um mundo no qual não pode habitar nenhuma memória. Até que um dia, ao entrar em uma livraria, escuta as palavras mais improváveis. Eu me lembro de você. Começamos a acompanhar uma reviravolta, no qual a vida invisível de Adi é colocada em suspensão e novas possibilidades surgem. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que A Vida Invisível de Adi La Rue é uma readaptação e uma releitura do mito de Fausto. Sobre o que é esse mito de Fausto? É um mito medieval que conta a história de um homem que vende sua alma ao demônio, ao Mefistófeles, em busca de juventude. A mais famosa adaptação do mito de Fausto, eu tenho essa edição aqui, é a versão do Goethe, que Goethe fez uma versão bastante bonita, bastante famosa, sobre o Fausto, aonde um professor formado nas artes de teologia, história, de ciências, encontra esse ser, o Mefistófeles, e pede a ele juventude. E daí ele vai sofrer uma pequena jornada. Aqui, é claro, a gente tem uma outra dinâmica. A gente tem uma mulher jovem
que é obrigada a participar de um casamento forçado, se unindo a uma pessoa que ela não tem nem empatia, nem simpatia, que não conhece nada dessa pessoa, e ela não quer essa vida para ela, e ela quer uma outra vida. Então ela vai fazer um pacto com uma divindade, que a gente não sabe muito bem se é o demônio, se é um espírito da floresta. O importante aqui não é saber exatamente se é ou se não é o demônio, se é ou se não é o demônio cristão. Não, é mais profundo. Ela não chega a dizer que é o demônio cristão, mas a gente entende que esse pacto é uma ressonância do pacto do Fausto. Então aqui a gente tem é como se Fausto tivesse sido retransformado em uma personagem feminina. Então as angústias não são as angústias masculinas, são as angústias de como é ser mulher em um mundo moderno, como é ser mulher em 1700. E ser mulher em 1700 não tem escolha, você vai ter que fazer o que o mundo social te obriga. Você não pode ser livre. E não querendo viver esse mundo, ela pede liberdade, ela pede não pertencer a ninguém. Só que como ela faz isso na noite de casamento, o que ela foge para fazer isso, ela não quer pertencer. E como se faz um pacto com o demônio, todo demônio é traiçoeiro. O demônio diz, ok, você não vai pertencer a ninguém. Mas o que é não pertencer? Não é o que ela pensa que é não pertencer. Não pertencer é não ser guardado na memória. Então ela vai vivendo essa espécie de vida onde ela é invisível, onde ela não consegue ter relações mais profundas com ninguém, onde ela não consegue ser lembrada. É como se as pessoas sempre vissem ela pela primeira vez. E nisso está todo o mote do livro. Ela está conversando com alguém, ela vira o rosto, a pessoa vira o rosto e a pessoa já não lembra dela. Então o livro tem toda essa dinâmica do pertencimento, aonde a autora, Schwab, nos diz: pertencer é estar ligado à memória do outro, é habitar nas lembranças do outro. No livro a gente vai descobrindo como é essa vida de não pertencimento. Como é essa vida de não pertencer? E é uma vida bastante interessante, aonde por mais que no começo ela vai parecendo um pouco arrependida, aos poucos ela vai entendendo a dinâmica de existência que esse pacto dela pode levar. Então ela vai compreendendo como sobreviver em um mundo onde ela nunca é lembrada. Então a gente vai acompanhando a jornada de Ed, vendo os sofrimentos que ela vai tendo e também vendo os triunfos que ela vai tendo. Como ela vai se educando, como ela vai conhecendo artistas, como ela vai conhecendo intelectuais, como ela vai fazendo reflexões sobre a vida dela. E a autora vai colocando como essa mulher, que nasceu no século XVIII, em 1700, vai percorrendo os grandes fatos. Às vezes ela é mais periférica aos fatos e às vezes ela é mais ativa. Então, como ela vai passar pela Revolução Francesa? Como ela vai passar por outros fatos, como a Segunda Guerra Mundial, a qual ela vai ser uma espécie de espiã que faz um leva e traz de informações? Como ela vai fazendo isso? Mas a existência dela, dessa invisibilidade, vai mudar quando ela entra numa livraria para devolver um livro que ela havia roubado anteriormente e alguém vai lembrar dela, alguém vai dizer, eu me lembro de você. Mas que livro é esse? A Grande Odisseia, de Homero. Por que a Grande Odisseia de Homero? Porque ela cita exatamente esse livro. Porque os gregos têm uma fascinação pela lembrança, têm uma fascinação para não serem esquecidos. Então, ela é reconhecida. Por causa da Odisseia, por causa desse roubo da Odisseia, ela é reconhecida. E daí começa várias perguntas, começa o grande plot do livro. Por que ela foi reconhecida justamente por essa pessoa? O que está acontecendo? Será que o pacto foi quebrado? Por que essa pessoa reconhece ela? Por que não outra? Então a gente vai ganhando uma série de perguntas e daí a autora começa a estruturar essa história de Adil-Larry, quando Adil-Larry não é invisível para uma pessoa.
É importante a gente pensar que esse livro é um livro que nos chama atenção para a memória, para como a memória é importante nas nossas relações sociais e como nós, como seres humanos, buscamos sempre ser lembrados. A própria fixação que nós temos pelas redes sociais é uma fixação da memória. Quando a gente faz stories, faz posts, tudo está ligado a gente querer pertencer ao presente do outro, a gente querer ser lembrado. E a autora vai colocando as maneiras de ser lembrado. E uma das maneiras de ser lembrado, ou seja, uma das maneiras de não ser esquecido, é a arte. O papel da arte é muito importante no livro. Por quê? Porque Adila Ri descobre que uma das maneiras que ela tem de deixar marcas é habitando obras de arte. Ela vai deixando rastros na vida dos artistas e os artistas vão colocando ela em pinturas, vão colocando ela em poemas, vão colocando ela em música. Mas parte da maldição faz com que o rosto dela nunca possa ser desenhado. Então ela sempre aparece como um relance, ela sempre aparece como um rascunho, a cara sempre é escurecida, mas Schwab nos mostra que a arte é uma das maneiras de lutar contra o esquecimento. E uma das maneiras que Adila Ri tem de lutar contra o esquecimento é deixando essas marcas na arte. Para entender essa relação que a Adi tem com o tempo, a gente tem que entender uma palavra que a autora coloca em alguns momentos no texto. Que palavra é esta? Esse é o conceito de palimpsesto. Palimpsesto é quando um pergaminho, um texto é apagado e outro texto é escrito em cima. A vida dela é um constante palimpsesto do tempo, ou seja, o tempo sempre tem que apagar uma lembrança para construir uma nova lembrança em cima dessa outra lembrança. E ela faz isso constantemente. Por quê? Porque constantemente toda lembrança que as pessoas têm dela é apagada e é construída outra em cima. Então, palimpsesto é a palavra que ajuda a entender essa existência invisível da Adi. Por isso que é impossível ela ter um relacionamento duradouro, por isso que é impossível alguém criar afeição por ela. As pessoas se apaixonam por ela, mas também se desapaixonam. Isso é muito rápido. Então ela mostra um caso de alguém que se apaixona muito por ela, mas sempre esquece, porque faz parte da maldição. É esse palimpsesto do tempo. A Adi vira uma espécie de palimpsesto temporal. Todo lugar que ela chega, as pessoas a conhecem. Ela vira as costas, as pessoas a esquecem e outras memórias são escritas em cima. Você que não leu o livro e está a fim de ler, para esse vídeo agora, porque agora eu vou dar spoiler. Então esse é o momento que você deixa a sua inscrição, que você deixa a sua curtida e sai. E vai ver outro vídeo do canal, porque agora eu vou contar algumas coisas que acontecem. Bom, além de toda essa coisa interessante da invisibilidade, do pacto, nós temos dois pretendentes ao coração de Adi. Nós temos o Henry, que é a pessoa que vai fazer toda essa mudança, porque é a pessoa que diz a frase "eu me lembro de você", e nós temos o Luke, que é essa entidade, esse demônio de Mefistófeles, essa adaptação, esse espírito que dá esse poder a ela. O Henry é o que vai modificar essa história. O Henry que vai dizer "eu me lembro de você". E ao dizer "eu me lembro de você", ele vai ser um mote, ele vai ser a força propulsora dessa virada da história. Ele é um personagem construído para fazer essa reviravolta no livro. E o Henry não lembra dela de graça. Ele tem um motivo de por que ele lembra dela. E o motivo é que ele também fez um pacto. E o pacto dele eu achei muito estranho. É um pacto de sempre se bastar às pessoas. É um pacto
de sempre ser amado pelas pessoas. Eu não gostei do pacto dele, mas eu entendi de por que ele fez o pacto assim. Por quê? Porque o Henry parece um personagem que tem uma grande dificuldade de ter um amor próprio. E ao fazer isso, ao fazer esse pacto de sempre bastar para as pessoas, o que a Ed precisa é uma pessoa que lembre dela. E a Ed vê o Henry, os dois pactos se complementam, porque ela não pode ser esquecida, porque ela precisa de alguém para ser lembrada. Então, os dois se casam perfeitamente no pacto. E daí a gente começa a viver a história de amor deles, começa a ver quais são os problemas dessa história de amor deles, e o pacto dele também tem consequências. O pacto dele não tem nada a ver com a imortalidade. O segundo é o Luke. O Luke, um diminutivo de Lúcifer, que é essa força, que é esse personagem que encarna Mefistófeles, que encarna o sobrenatural, que dá forma ao sobrenatural. Se Luke começa muito bem, começa um demônio muito elegante, começa um demônio muito misterioso, com o passar das páginas ele vai se tornando cada vez mais tóxico, cada vez mais estranho. Ele vai tendo uma espécie de fixação pela Ed. E mesmo para ser um demônio, na literatura há um conjunto de éticas, sabe? E a gente vai notando que ele parece não ter ética, que ele parece ser uma pessoa que está apaixonada por ela e se comporta como um stalker, se comporta como alguém invasivo, se comporta como alguém que não sabe perder, sabe? E nem parece alguém tão poderoso. E a gente fica pensando, tá, mas por que a autora fez esse personagem assim, sabe? A gente vai entender por que à medida que ela vai chegando ao final da história. Mas não convenceu. Essa virada do Luke não convenceu suficientemente para mim. No final, a dinâmica do sacrifício. A personagem, a Ed, vai se sacrificar para salvar o Henry, para salvar o pacto do Henry, e vai continuar vivendo sua existência, mas dessa vez mais atrelada ainda a esse personagem que é o Luke. Eu não gostei desse tipo de final, desse final com o sacrifício da mocinha para salvar o mocinho do bem, para salvar o nerdzinho contra o cara possessivo do mal. Eu achei muito clichê. Mas o final ainda é surpreendente. O final numa livraria ainda é surpreendente e vale a pena ler. Esse foi o Conjunção Buquiana de hoje. Deixe seu comentário, sua inscrição é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreva, o canal precisa da sua inscrição. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que leu o livro, e veja se ele concorda ou não concorda com a minha análise. E muito obrigado.